Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de novembro, e Bovespa começou muito bem o mês, alta de 4,76%, um forte candle de alto, basicamente anulando essa tendência de baixa, dentro do que eu tinha mencionado na última videoanálise para o Ibov apresentar alguma sinalização de reversão dessa tendência de baixa. O ideal é que voltasse para cima primeiramente dos 46.740, feito. Melhor ainda se superasse a máxima da semana anterior. O Ibov já fez isso no primeiro pregão do mês, da semana e do mês. Então, algo relevante, início de um movimento de alta no gráfico semanal, alguns ativos começaram a fazer esse tipo de sinalização. Isso, para mim, traz um cenário mais favorável para a ponta compradora de curto prazo após alguns movimentos de correção, seja no gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, por exemplo, ou mesmo no gráfico diário. Olhando aqui para o mini índice do Ibovespa, também forte e alta, indo aqui para um patamar mais de resistência, que já tinha sentido várias vezes a pressão vendedora, pode sentir novamente, mas é um candle muito relevante que traz a possibilidade mais de se trabalhar na ponta compradora após movimentos corretivos no gráfico intraday, focando mais em operações de day trade. Se abrir subindo nas primeiras 2 horas de pregão, sendo mais ousado, traz a chance de buscar alguma operação na ponta vendedora, tentando pegar um pedaço de um repique aí, de uma correção desse forte movimento de subida. Mas de maneira geral fica mais para a ponta compradora nos próximos pregões, após alguma movimentação para baixo ou lateral no gráfico intraday. Na sequência, para falar aqui, PETR4. PETR4 no pregão de hoje alta de praticamente 10%. A gente tinha uma posição de venda nesse ativo que acionei o stop logo no início do pregão. Para quem viu a última videoanálise, já tinha mencionado um stop na faixa dos 7,79, ou seja, não deveria superar a máxima do pregão de hoje para o bem da posição. Então eu não tenho nenhum problema em acionar stop. Na realidade eu adoro, inclusive até recomendo. Para quem quer ganhar realmente no mercado financeiro, tem que aprender a perder. Porque se resolver ficar segurando posições negativas, a chance é de você tomar, em pelo menos uma situação, vai tomar um prejuízo muito grande, que vai comer muito do seu lucro e principalmente te abalar emocionalmente. Então eu não tenho problema, eu prefiro acionar stop curtos, inclusive para quem me acompanha, vê que eu aciono stops realmente às vezes até antes do ponto que eu posicionei, porque a partir do momento que a operação começa a apresentar algo que não estava dentro da minha expectativa, dentro do que eu tinha planejado tecnicamente, então para mim não faz mais sentido acompanhar, mesmo que depois ela vá a favor, não tem problema. Pelo menos dentro do que eu venho fazendo, estou satisfeito na minha condução aí dos stops e em acioná-los. Se segurar uma posição dessa, a pancada para cima, mas o fato principal que é para se destacar na Petro, início de um fundo lá no gráfico semanal, um fundo ascendente, início de um movimento de alta, então um sinal positivo. Movimentos de baixo, ficaria mais para a ponta compradora. Para quem quer arriscar um pouco mais, ou seja, trabalhar com stop mais longo, entrada na superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima de hoje, tentando pegar pelo menos a altura desse candle aqui para cima, ou seja, uma relação risco-ganho de 1 para 1. Na Vale 5, alta de 2,64%. Então, enquanto a Petro nos trouxe um prejuízo de 3,44% no encerramento da posição e uma redução do capital total, a operação da Vale sair no ponto de objetivo em 14,26 com um ganho de 4,85% e um ganho superior, pelo menos em 2 vezes, ao que foi a perda da Petro, ganho de 0,7%. Poderia ter segurado mais a posição? Sim, mas como essa operação foi uma operação mais ousada, que eu já tinha mencionado isso, e tinha um ponto de resistência que eu já tinha mencionado também na faixa de 14,26, quando ela bateu lá, decidi encerrar a operação, ela até montou um topo no G60, mas abortou esse topo. Segue a favor de um movimento de alta, é um ativo que para mim é mais favorável para a ponta compradora, até mesmo de day trade, após alguma tentativa ali de baixa, dependendo da forma como acontecer no início de um pregão, ficaria mais atento ainda para a ponta compradora na Vale 5. Por enquanto não se encaixa para mim de imediato para uma venda em cima da Vale. Na sequência aqui para a gente mencionar também PSSA 3, encerrei a posição de venda que tinha em aberto nesse papel,
Depois que esse ativo gerou esse forte candle aqui para cima, no gráfico aqui de 60 minutos, optei por encerrar essa posição de venda, ainda com lucro de 2,56% na operação, e no capital total um crescimento de 0,31%, ou seja, não encerrei no objetivo, mas já pagou, vamos dizer assim, a operação da PETR4. Então é um ativo que eu ainda olho com os olhos mais para a ponta vendedora dentro do que ela vem apresentando no gráfico semanal. Então nos próximos pregões eu vou ficar atento ainda, dependendo do que ela apresentar aqui de enfraquecimento para subir, fraqueza para subir, eu fico mais para venda. CROT 3, cheguei a recomendar uma compra em 10,01 se ela superasse os R$10. Infelizmente ela abriu ali 3 centavos acima do ponto de entrada e enfim não executei. Para quem executou essa compra, resolveu executar mais acima, já bateu no objetivo, parabéns, bota lucro no bolso ou segura um pouco mais, mas enfim, um ativo que começou muito bem o movimento de alta que eu estava interessado em pegar. Mas ainda continuarei atento para movimentos contrários a essa subida, focando ainda na ponta compradora em CROT 3. YouTube 4, trazendo aí ativos no cenário que eu mencionei de início de um movimento de alta no gráfico semanal. YouTube 4 basicamente desmontou a tendência de baixa, o fim da tendência de baixa quando ela supera o topo anterior. Forte candle de alta de 6,44%. Foi um dia basicamente de sair acionando stop de vendedores e aí o mercado vai ganhando força, vai superando topos anteriores onde tinha stops e o mercado vai ganhando força para cima. Foi o que aconteceu no meu ponto de ver, no meu modo de ver aqui no pregão de hoje. Bastante força compradora, fico mais para a ponta compradora em Itaú, em BBAS3, recuo no gráfico intraday, recuo no gráfico diário, é o que mais me interessaria para abrir uma posição com stop mais bem posicionado. Lembrando que também, para quem gosta de operar rompimento, há a chance de fazer compra com stop abaixo da mínima desse candle e tentar pegar o tamanho desse candle aí para cima, relação risco-ganho de 1 para 1, que eu já comentei até na PETR4. Na sequência aqui temos VIVT4, outra forma de ganho de força. O ativo tinha aqui algo semelhante a um triângulo de alta e aí rompeu aqui para cima com gap. Então confirmou um pivô de alta, esse aqui já montando um novo pivô de alta de 4,25%. Enquanto essa ação gerar recuos que respeite a região dos R$ 40,20 a R$ 39,90, zona de suporte no meu modo de ver, ficaria mais para a ponta compradora na VIVT4 aí a partir nos próximos pregões. Também outra ação que pode se trabalhar com compra aí de rompimento, não é a que eu mais gosto de executar. E por último aqui, PECAR 4. Pão de açúcar, outra forma também de mudança de tendência. Olha a outra forma de mudança de tendência, um fundo duplo. Então lá a gente teve uma confirmação ainda de tendência na VIVT4 através de um triângulo ascendente. Aqui tivemos um fundo duplo, na YouTube 4 um rompimento de um topo anterior. Então uma série de ativos, com vários ativos gerando o quê? Uma sinalização de movimento de alta no gráfico semanal, que é o caso aqui da PECAR 4, e é um papel que no gráfico mensal está mal. Não dá para se esperar muito. Significa dizer então com essa sinalização vai ser tudo muito forte para cima? Não dá para se esperar isso. Mas o fato principal é que o que o mercado apresentou hoje fica mais para a ponta compradora aí nos próximos pregões através de recuos no preço. Então esse é o caso também na PECAR 4 para quem quer fazer compra de rompimento, superação da máxima de hoje, superação de 54,50 com stop abaixo da mínima de hoje. Recua aí nesse patamar, nessa região de topo que foi superada, traz a possibilidade de entrada ainda na ação. Ficarei atento aí nos próximos pregões. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e também por curtir aí, por dar um like na videoanálise. Até mais.